A gente continua falando de inflação e para repercutir estes números, converso agora com Carla Argento, economista-chefe da CM Capital. Seja sempre bem-vinda à nossa programação, que prazer tê-la por aqui, Carla. Dentro do esperado, basicamente cravando a mediana do Projeções Broadcast, mas eu gostaria de saber, para você que acompanha a inflação intensamente, praticamente aí como uma tarefa do seu serviço aí mensal, sempre ficar em cima dos preços para os custos aqui no Brasil, algo lhe surpreende nessa publicação do IPCA? Bom dia, Gabriel. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Olha, nós tivemos alguns movimentos interessantes, sim. O primeiro deles diz respeito a... Vou começar trazendo as notícias ruins por aqui. Apesar da magnitude dele ser muito positiva e de nós vermos alguns movimentos sobre os produtos industriais, principalmente, que são muito positivos também, por conta principalmente da Black Friday, tem outros elementos que preocupam o Banco Central e que não mostraram uma distensão inflacionária tão significativa assim. Que elementos são esses? Aqueles serviços que são muito intensos em mão de obra, como é o caso de serviços médicos e dentários, como os serviços de despesa pessoal, aqui eu trago o exemplo de costureira, barbeiro, cabeleireiro, enfim, outros serviços que têm essa característica, né? E aí, aqueles serviços que são menos intensos em mão de obra, como é o caso, por exemplo, de seguro voluntário de veículo, de serviços bancários, eles apresentaram uma inflação um pouco mais baixa. O que isso significa? Significa que aquilo que é um fator de preocupação para o Copom ainda não traz esse arrefecimento buscado pela instituição. Então, esse é o último fiador da política monetária tensionada. Por outro lado, todos os outros movimentos, sejam eles alimentação no domicílio, impactos da Black Friday, impactos do dólar, maturação da política monetária sobre o desestímulo ao consumo por conta da inibição do crédito, todos eles já mostram esse processo de maturação em patamar significativamente consolidado. Em suma, acho que nós temos resultados positivos que não descolam tanto assim daquilo que nós vimos nas últimas divulgações, mas que colocam uma pedrinha a mais nesse caminho, no sentido positivo, né? Pavimentam um pouco mais esse caminho para essa queda nos juros em breve. Perfeito. E aí eu queria entender, por exemplo, essas pedrinhas que a gente está pavimentando o caminho. Elas levam a crer, talvez, que a política monetária possa ser afrouxada no começo do ano que vem? Como é que vai ser interpretado este dado da inflação pelos diretores do Banco Central que vão colocar esses dados em mesa, vão discutir bastante ao longo da reunião do dia de hoje? Com certeza, esses dados são fundamentais. Dada essa característica que eu acabei de mencionar, que ela não traz surpresas significativas frente às divulgações anteriores, entendo que o potencial de modificar a decisão de política monetária com base nos dados atuais é bastante reduzido. Mas nós tivemos, na última janela de divulgações, alguns movimentos que esses sim devem ser analisados com muito afinco pelo Banco Central, e eu destacaria aqui o PIB, que foi divulgado na semana passada. No PIB, nós tivemos um arrefecimento muito grande do consumo das famílias, que é algo também muito caro para o Banco Central. Então, esses dados, em conjunto, eles mostram efetivamente um cenário melhor. Porém, eu gostaria de destacar outro fator que é de preocupação do Banco Central, e esse fator diz respeito ao consumo das famílias no próximo ano, em decorrência do projeto de isenção do IR que foi aprovado recentemente. Então, mesmo que as condições correntes, impactadas por fatores macroeconômicos que foram gerados através da política monetária tensionada, do movimento mais benéfico do dólar, do arrefecimento do consumo das famílias, estejam em curso e possibilitem essa queda imediata da Selic, mesmo assim, o Banco Central tende a manter o seu conservadorismo por conta de outros movimentos que estão em gestação e que podem provocar alguns impactos indesejados sobre essa inflação futura e sobre as expectativas inflacionárias. Então, acho que essa distensão é muito importante de ser feita. E, nesse contexto, os dados divulgados hoje, eles acabam tendo uma relevância um pouco menor para o Copom dessa quarta-feira. Aí, por exemplo, Carla, o Banco Central já disse que o movimento de maior renda para a população por conta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 já estava no modelo, já estava na conta. Você acredita que está tudo na conta? É muito difícil fazer essa projeção. Então, a gente pode ainda mesmo assim, mesmo já fazendo este esforço para projetar o ano que vem, sermos surpreendidos pelo aumento da demanda, por exemplo, principalmente por conta de serviços.
Bom, essa incorporação nos modelos do Banco Central, ela acontece pela via das expectativas inflacionárias, Gabriel. Então, o Banco Central ele não faz projeções e estudos, ele até tem esses estudos, mas as projeções especificamente, elas não levam em conta estudos paralelos específicos para estimar esses impactos. Então, elas entram nos modelos do Banco Central e elas afetam as projeções da instituição porque o mercado considera esses impactos sobre suas projeções e essas projeções, que são as expectativas inflacionárias, alimentam os modelos do Banco Central. É essa via que o Banco Central utiliza para capturar esses movimentos. E em relação a isso, o que nós vimos de lá para cá é uma distensão muito pequena das expectativas inflacionárias para o que a gente considera o horizonte relevante da política monetária. E isso já está em 2027, né? Não é mais 2026. 2026 tende a sofrer algum impacto um pouco mais expressivo no curto prazo em relação a essas expectativas, por conta dos movimentos recentes, mas não por conta dessa perspectiva dos impactos advindos da reforma do IR. Dado que o Banco Central, inclusive, já abarcou parte desse IR dentro das suas expectativas, e isso estava na reunião anterior e não modificou a sua perspectiva, né, a sua sinalização para a política monetária, então acho que isso reduz ainda mais o espaço para que esse movimento especificamente traga vetores positivos para a decisão de hoje. Na verdade, ele deve atuar no sentido oposto. Perfeito. E aí eu queria, claro, fazer a pergunta para ti. Termos uma inflação dentro das bandas de tolerância, qual que é a relevância disso? Qual que é a importância de termos voltado aos 4,46 em 12 meses, Carla? Acho que essa é uma vitória excepcional do nosso Banco Central. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, em maio, junho, as expectativas de mercado tangenciavam 6% ao ano, né? E hoje a gente vê essa inflação abaixo dos 4,5%. Então, isso é muito importante, porque mostra que em outros momentos, quando foi considerado um cenário de dominância fiscal, isso na verdade não existe aqui no Brasil, né? Ou seja, a política monetária ela continua surtindo efeito sobre a economia. Esse é o primeiro ponto que é muito importante. O segundo ponto é que os mecanismos, né, de transmissão dessa política monetária, eles foram válidos e eles tiveram uma potência muito forte, independentemente desses canais. A gente tem o canal da comunicação, que conseguiu ancorar as expectativas, a gente tem o canal da via cambial, pela via do diferencial de juros, que trouxe esses recursos para o mercado doméstico, e isso só aconteceu porque o investidor externo ainda nutre uma certa confiança no Brasil, e o terceiro canal, que é efetivamente o de estímulo ao consumo pela via do crédito. Então, todos esses canais, com suas maturações distintas, eles mostraram válidos para essa maturação da política monetária. E agora, pensando na inflação futura, esse movimento também é muito importante porque ele reajusta os contratos da economia. Então, os dissídios, né, tendem a provocar uma pressão inflacionária menor pela via da demanda. Os contratos de aluguel, né, outros contratos da economia também, tendem a serem reajustados com preços mais baixos, com uma taxa menor, melhor dizendo, justamente por conta dessa inflação corrente igualmente mais baixa, o que facilita o trabalho do Banco Central em 2026. E olha que não falei um trabalho fácil para o Banco Central, mas que facilita frente a um cenário anterior que era absolutamente desafiador. E uma facilidade do Banco Central, depois de tantos períodos de desafios intensos, acho que sim, lida como uma ótima notícia. Perfeito. Eu queria trazer 2 pontos aqui em especial na publicação. A passagem aérea a gente viu que subiu 11%. Hospedagem subiu 4% em um mês e pacote turístico 3,86%. Efeito férias, efeito fim de ano, Carla? Exatamente, efeito férias, efeito final de ano e efeito feriado, né? Nesse ano nós tivemos pouquíssimos feriados e em novembro nós vimos um feriado. Então, todo esse processo de queda das passagens aéreas que se estendia por um tempo muito longo e transbordava, né, tanto para hotéis como para pacotes turísticos, que tem uma relação muito próxima, acabaram sofrendo, na verdade, uma devolução desse movimento que foi de queda intensa. Sazonalmente, nós também temos esses movimentos de pressão maior nos meses do final do ano. Não só no mês de novembro nós vimos esse reajuste de 15% sobre as passagens aéreas, como nós devemos ver também no mês de dezembro um reajuste
que pode ser ainda maior, né? Mas isso, mais uma vez, não preocupa em termos de movimentos conjunturais que sustentem essa demanda elevada e perpetuem essa inflação ao longo do tempo, porque dizem respeito a movimentos sazonais. Então, acho que são fatores interessantes para serem analisados, mas que não preocupam no curto prazo e no médio prazo. Em relação aos pedágios, aí a gente tem outro movimento interessante, porque pedágios são preços administrados. Então, eles não respondem aos movimentos macroeconômicos. Eles são fixados e concedidos pelas agências regulatórias, né? E eles fogem dessa dinâmica macroeconômica. É natural que quando os pedágios de regiões que têm pesos mais significativos dentro do IPCA sofram esses reajustes, é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nós também vejamos uma contrapartida um pouco mais intensa sobre esse indicador inflacionário. Muito obrigado. Carla Argento, economista-chefe da CM Capital, sempre bem-vinda aqui à programação do CNN Money. Até uma próxima. Uma boa quarta-feira a você. Muito obrigada, boa super quarta a todos e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, até.